Vamos estudar então? Meus amados, eu gostaria de convidar a todos a abrir as Escrituras lá no livro de Hebreus. Mais precisamente no capítulo de número 6. Oh, Senhor, muito obrigado. Então, Hebreus, capítulo de número 6, porém, vindo aqui já adiantar aos irmãos, nós estamos estudando um assunto que traz à luz, a posição de um verdadeiro vencedor no reino, e nós estamos usando como base o texto no Evangelho segundo escreveu Mateus, que fala da parábola das 10 virgens. Ok? Nós começamos, mas a parábola das 10 virgens está sendo um texto base para nós falarmos do que precisa carregar, o que precisa ter na vida de um cristão que quer ser um vencedor. A pergunta que eu falo e faço para os irmãos aqui é: você realmente tem o desejo de ser um vencedor? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Realmente tem o desejo de vencer? Amém. De participar da melhor parte do melhor galardão que o Senhor tem para dar? Aleluia. Você realmente tem esse desejo de vencer? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos entender isso e assim, só de uma forma, eu sei que a gente avançou um pouco no horário, começamos um pouquinho mais tarde, até quem está na live nos perdoe, houve alguns contratempos, mas começamos, Qualquer coisa a gente estende um pouquinho ou não, termina no horário, vamos ver o que vai ser, tá bom? Eu gostaria de só trazer, a lembrança que nós tratamos de uma forma bem resumida. Vou fazer isso e prometo fazer isso em 3 minutos. Um resumo de 3 minutinhos só, porque normalmente eu fico no resumo e aí parece que fica 1 hora no resumo, Então, 3 minutos, agora 2, para a gente tratar dessa questão do que foi falado na semana passada, o que foi apresentado por essa parábola das 10 virgens. Uma parábola que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos. Então, isso já é algo que tem que nos ativar um sininho de alerta, Que o Senhor Jesus, quando ele trouxe a parábola das 10 virgens, ele trouxe essa parábola para falar aos seus discípulos acerca das perguntas que os discípulos fizeram a Jesus num capítulo anterior. Os discípulos perguntaram para Jesus quando que aconteceria o derrubar das pedras do templo, que os discípulos mostraram a Jesus. Olha, Senhor, olha esse templo. E aí o Senhor Jesus fala assim: e haverá um momento em que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E aí os discípulos perguntaram: mestre, então quando será? Quando vai acontecer essas coisas? E aí, aproveitando a pergunta, eles também perguntaram a Jesus: que sinal nós teremos da sua vinda e que sinal nós teremos no trocar dessa era, no findar dessa era, da era da graça para a era do reino, ok? Então isso nós tratamos no estudo passado. E aí o Senhor Jesus, ele vai falar no decorrer do capítulo 24 e 25 a resposta aos discípulos. E quando chega na parábola das 10 virgens, o Senhor está trazendo aos seus discípulos a luz da semelhança do reino dos céus. Então ele começa essa parábola dizendo: e o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, e aí vem o desenrolar de toda a história da parábola. Amém? Então, a parábola das 10 virgens não trata de salvação, é uma parábola que trata do reino dos céus. E nessa parábola, como resumo também aos irmãos,
o que o Senhor Jesus ele está explicando aos discípulos? A condição de um verdadeiro vencedor. Coisa que eu não tinha olhos, irmãos, para esse texto. Eu nunca tinha tido olhos, embora eu já li essa parábola das 10 virgens inúmeras vezes, mas graças ao livro, né, do irmão Gouveia, eu pude ter clareza, e também alguns ensinos de alguns outros irmãos, como o Daniel, o Délcio, enfim, outros irmãos que já tinham mergulhado por conta dessas escritas de Gouveia, né, a gente enxergar algo diferente nessa parábola, porque eu já tinha por verdade que a parábola falava do reino, mas eu não tinha total clareza de que estava falando de um vencedor por completo. Um vencedor, o vencedor no seu nível de vencedor, de primícia, aquele que venceu e assim, ocupa o mais alto dos lugares, obviamente não o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o mais alto dos lugares de um verdadeiro cristão. E é isso que a parábola ela reflete para nós. Amém? Então, essas 10 virgens, o que eu comentei acerca dessas 10 virgens no estudo da sexta-feira retrasada? Que as 10 são virgens, e virgindade, né, nesse sentido, nas escrituras, trata de pureza. Então as 10 que são virgens são 10 cristãs ou cristãos puros. E o que é ser puro? É viver uma vida de santidade. De santidade, fazendo a vontade de Deus, mortificando o seu corpo, mortificando a sua vontade para viver exclusivamente ao Senhor. E as 10 tinham isso. As 10 saíram, e a palavra sair é a mesma palavra, né? Ela tem o mesmo peso, mesmo que aqui está no grego, mas ela tem o mesmo peso do que a palavra hebraica que compete ao sair de Abraão, quando ele saiu sem saber o que ia acontecer para ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Então esse sair é um sair com fé, e as 10 saíram. As 10 tiveram fé, isso é prova de que as 10 eram portadoras de uma fé. E elas saíram não a ir a qualquer lugar, elas saíram para ter um encontro com o noivo. Então, fora elas terem fé, elas ainda acreditavam na vinda do Senhor. Não é qualquer cristão, porque muita gente não acredita, irmãos, perdeu a esperança de que o Senhor realmente vai voltar. Tem muita gente que está desleixando na vida espiritual. Por quê? Porque se prega que Jesus vai voltar e nunca veio. Mas essas virgens tinham convicção de que iam se encontrar com o noivo. As 10 carregavam as suas tochas munidas de óleo, que é o azeite, que representa o Espírito Santo. As suas tochas estavam acesas, que representa a luz dada pelo Espírito, porque aí essas tochas que as 10 carregavam representam o Espírito de uma forma interna, o Espírito Santo, e as suas tochas acesas, a luz dessa tocha, representa as obras. Por isso Jesus fala no Evangelho segundo escreveu João: vós sereis a luz do mundo, ou seja, vós serão testemunhas ao mundo com obras boas ao mundo. Então as 10 tinham. As 10 dormiram ao mesmo tempo, as 10 acordam ao mesmo tempo, num clamor, onde o amigo entra gritando: aí vem o noivo! As 10 acordam ao mesmo tempo. Esse dormir, eu comentei que seria um dormir de morte, não foi um sono, e não teve a ver com a vontade dela, o desleixo dela, como muitos pregam por aí. Elas dormiram porque estavam cansadas. Não, elas dormiram porque o noivo tardou a vir. Então, se houve uma culpa, alguém culpado do sono das virgens, foi o noivo, não as virgens. Porque elas estavam no lugar certo, na hora certa, com todo o aparate de cortejo nupcial certo, mas o noivo tardou. Então a culpa é do noivo. O noivo tardou e elas dormiram. Mas todas acordam no mesmo momento, e todas, quando acordam, têm as suas lâmpadas ainda acesas, ou as suas tochas ainda acesas. Só que o que acontece? E aí é o ponto-chave do texto que a gente vai tratar nessa aula de hoje. 5 carregavam em uma botija o óleo extra, e as outras 5 não carregavam. E é isso que faz de 5 prudentes e de 5 nécias, imprudentes, loucas. Eu gosto do imprudente, eu não gosto de nécia nem louca, porque imprudente é melhor. Tem a prudente e a imprudente. Beleza? Então esse é o resumo, ok?
E eu fiz uma pergunta para os irmãos no estudo passado, se os irmãos têm alguma dúvida de que nessa parábola, o óleo que representa ali, o óleo na tocha das 10 virgens, e que faz as tochas estar munidas, né, de um suprimento para poder trazer luz, se os irmãos têm dúvida de que esse óleo é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Eu acho que até aquele que já ouviu essa mensagem, desde quando a gente não tinha esse entendimento, já entendia que o óleo nas Escrituras, principalmente nesse sentido, trazendo ainda por virgens, representa o Espírito Santo. Ou tem alguém aqui que tem dúvida de que esse óleo representa e simboliza o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Todos acreditam que esse óleo representa o Espírito Santo? Sim. Porque se não acreditasse, a gente iria cavucar um pouco sobre esse óleo. Mas como os irmãos acreditam, e obviamente a Bíblia é bem clara, né, nessas questões de figura, de que esse óleo é o Espírito Santo. Ele representa o Espírito Santo nessas virgens. Tá, seria incabível. A gente está falando de virgens, de cristãos puros, que vivem em santidade e não ser portador do Espírito Santo. Né? Então todos acreditam nisso. Amém? Aí a gente ganha tempo. E aí a gente vai para os finalmente, porque é o seguinte, irmãos, o que ficou de mais extraordinário da semana passada para essa semana, que foi a questão assim mais, puxa vida. Porque, irmãos, a vida inteira nos pregaram, e eu fui refém, né, desse falso ensino, de que as 5 virgens imprudentes, que eles preferem os termos nécias e loucas, e eu não gosto desses termos nécias e loucas, não que não cabe na tradução, cabe também. Só que dependendo como a gente interpreta, a gente entende assim, loucas e nécias são pessoas que não merecem nem ser salvas. São loucas, sem juízo. Não é assim que parece? Mas, irmãos, o contrário de prudente, porque o que o texto está tratando com muita ênfase é a prudência das virgens 5 lá que trouxeram o óleo extra. E o contrário de prudência é o que, irmãos? Imprudência. Então, o que eu frisei também no estudo passado é o seguinte, o texto não está tratando de fidelidade. E o que nos pregaram a vida toda foi, as 5 loucas vão para o inferno. Sim ou não? Sim. E o texto não está tratando de fidelidade, não está falando de ser infiel. Como é que pode essas 5 loucas ir para o inferno se o texto não está tratando de fidelidade? O texto está tratando de imprudência. E o que é a imprudência? A fidelidade, irmãos, eu expliquei também no estudo passado. A fidelidade é algo que nós utilizamos como posicionamento para o tempo de agora. Agora você é ou não é fiel ao Senhor. Agora. E é isso que você tem que pensar todos os dias de relacionamento, todos os dias de vida que você tiver, até o dia que o Senhor te recolheu, até o dia que Ele voltar em Maranata, se Ele voltar o mais breve possível, é que você pense em como está a sua fidelidade com Deus. Porque a fidelidade é uma coisa que o Senhor requer para agora. Amém? E o que é ser fiel? Bom, nós somos cristãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que acreditam que o Senhor virá e buscará a sua escolhida, a sua noiva, aquele ao qual Ele escolheu casar. Então, se é um relacionamento, e nós estamos falando de fidelidade, como que eu sou fiel ao Senhor? Quando eu pratico toda a vontade que Ele determinou a mim. Tudo que Ele espera da noiva, porque Ele, quando Ele foi assunto aos céus, o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro que Ele voltaria, mas que na terra uma noiva seria adornada, preparada. Mas essa noiva não são todos, infelizmente, porque nem todos estão com seus corações voltados a estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Então, fidelidade, irmãos, é o cristão que no tempo de hoje reflete todo dia e decide todo dia caminhar
de forma progressiva a se aprontar para a chegada do noivo. Se você não passa todo dia com o anseio de o que eu tenho que fazer para ser mais um adorno para quando o Senhor vier me encontrar pronto, é porque você já não é uma noiva. É porque você já não anseia em estar com o noivo. E aí, irmão, ser vencedor, isso aí já esquece para a sua vida. Isso eu estou falando de fidelidade, o hoje. Consegue entender, sim ou não? Fidelidade. Porque a palavra do Senhor diz que assim, o cristão ele tem duas posições. Ou ele é fiel, segundo as Escrituras. Eu não vou trazer o texto porque a gente leu na semana passada. Se os irmãos quiserem mais informação, é só escutar o estudo passado. Mas assim, a Bíblia deixa bem claro que cristão tem duas qualidades. No sentido fidelidade. Ou ele é fiel, ou ele é adúltero. Que é o mesmo que infiel. Se você adulterar, você foi infiel, sim ou não? Você é casado, né? Você tem um compromisso com a sua esposa. E é óbvio, né, que você tem que honrar com esse compromisso. Todos os dias você tem que ser fiel à sua esposa. E da mesma maneira, o Senhor tem uma lista de exigências, uma lista de adornos que nós temos que ter para sermos fiel a Ele. Amém? E aquele que não é fiel, a Samantha falou ali, ele é um adúltero. Olha que palavra pesada, irmãos, forte. Adúltero. Adúltero é aquele que não é fiel ao Senhor Jesus. Aquele que não está preocupado em se preparar, em se adornar, para que quando o noivo chegar, ele te encontre pronto ou pronta. Consegue entender a gravidade disso? E o adúltero, no texto que, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, que está falando sobre esse adúltero, ele deixa bem claro como que a pessoa se torna um adúltero. Simples. Porque nesse texto ele vai falar assim, todos aqueles que são amigos de Deus e amam a Deus, são fiéis. Mas todo aquele que se relaciona com o mundo é adúltero. Então, todo aquele que ainda é preso e todo aquele que ainda responde com o seu corpo às vontades do mundo, está adulterando. Então, já nem entraria nessa parte de parábola de virgem. Porque aqui a gente está falando das 10 puras. Então, esse texto, irmãos, eu estou frisando para que fique assim claro. Esse texto é o Senhor Jesus falando para aquele que realmente quer reinar e vencer. Por isso que eu perguntei, os irmãos querem reinar e vencer? Sim ou não? Sim. Porque se não quiserem, esse estudo não é para você hoje. Então, pastor, a palavra adúltero serve para nós cristãos, não para aqueles que estão no mundo, porque a gente tende a confundir isso, né? Perfeito, Sami, perfeito. A palavra adúltero serve para nós cristãos, nesse conceito de fidelidade. Porque eu também expliquei na semana passada, um ímpio, ele não pode ser um adúltero. Por quê? Porque ele nem está no relacionamento, como é que ele vai ser adúltero? Né? E realmente, isso nos ensina um errado. Que o ímpio é adúltero e não nós. Não, quem é adúltero é aquele que não está se preparando como uma noiva. Ou seja, pensa no casamento. Está no momento em o noivo assim, tá, né? Quando eu vou fazer pergunta aqui para um recém-casado, né? Quanto tempo você ficou noivo? A gente ficou 3 anos. 3 anos. No decorrer desses 3 anos, com certeza vocês correram 2 anos. Não vai errar a data porque sua esposa está aqui. Isso é horrível, né? Perguntar para o homem, né? Mas, né? Vamos lá. Nesses 2 anos, vocês cruzaram os braços e esperaram só o dia do casamento? Nesses 2 anos, vocês prepararam muitas coisas, inclusive a maturidade de ambos. Porque nesses 2 anos de noivado, fora, acredito eu, que o correr atrás da cerimônia, o correr atrás dos padrinhos, o correr atrás do buffet, do local, vocês também amadureceram o relacionamento de vocês para saber se era isso mesmo que vocês queriam para a vida de vocês, sim ou não? Então, o que espera um noivo de uma noiva ou a noiva de um noivo para o momento das núpcias, né? Para o momento do casamento? Estarem prontos. Então isso só compete a quem está se relacionando. Só que vocês fizeram uma pré-aliança ou uma aliança, quando vocês noivaram, vocês já fizeram uma aliança, que seria ainda consolidada no dia do casamento de vocês. Mas, por exemplo,
dentro do noivado, e principalmente agora que é o casamento, existe algo que tem que permanecer na vida de vocês, que é a fidelidade. Mas você pode ser fiel a Alicia, porque você está numa aliança com a Alicia, no relacionamento. A Alicia, ela também pode ser fiel a ti, porque ela está num relacionamento contigo. Agora, a Alicia, ela não pode ser fiel a mim, porque eu não estou no relacionamento. Então essa é a posição do ímpio. O ímpio não tem como ser adúltero ou infiel, porque ele não está no relacionamento, ele está fora. Então o ímpio, ele já é ímpio, ele não tem parte com o Senhor, ele não tem parte com o noivado, ele não tem parte com o adultério, ele não tem parte com nada. Nós sim, tá bom? Vamos lá então, irmãos? Então assim, ó, sem mais delongas, tá? O que será que aconteceu? Então, ó, mais uma vez, esse texto da parábola das 10 virgens é para irmãos cristãos que realmente ardem nos seus corações o desejo de vencer, o desejo de estar no relacionamento matrimonial com o Senhor Jesus. A pergunta, mais uma vez, que eu faço para os irmãos da live, para os irmãos presentes, é com sinceridade, porque, ó, não sou eu que sondo o teu coração. Quem sonda o teu coração é o próprio Senhor, é o Espírito dele. Amém? Esse texto é para pessoas que querem um matrimônio com o Senhor. A pergunta é, você quer um matrimônio com o Senhor? Amém. Então nós prosseguimos. Porque é o seguinte, irmãos, vai fazer mal para quem não quer ficar. De verdade. Porque esse texto não é para falar de salvação, não é para aqueles que desejam mesmo. Então esse texto vai dar no nosso rim. De verdade. Vai dar no nosso rim, porque as virgens aqui representam aquela que realmente tem o desejo de estar adornada e preparada para a chegada do noivo. A questão é, nós temos que olhar para todos os tópicos dessa virgem e falar, será que eu estou me encaixando? Porque se a gente tem o desejo, então, irmãos, a gente está sendo sincero de falar que nós queremos, então nós temos que parar de cochilar. E não é o cochilar das virgens, porque isso aqui foi um dormir de morte. É o cochilar de ter todos esses atributos e qualidades e a gente está deixando de lado. E aí, de forma mentirosa, estarmos falando que nós queremos estar pronto quando o noivo chegar. Então a gente tem que... essa passagem, irmãos, é coisa séria. Essa passagem é coisa de cristãos que precisam despertar no seu nível espiritual. E se posicionar de uma vez por todas. Amém. Olha, irmãos, eu estou assim há meses, mas assim, eu nem sei que horas vai acabar esse estudo hoje. Amém, graças a Deus. Mas assim, eu pretendo obviamente não avançar. Mas irmãos, eu estou assim há meses queimando por dentro com esse negócio. Queimando. Que o Espírito do Senhor ele possa realmente ministrar no teu coração e continuar ministrando no meu, porque é poderoso, irmão. Se a gente não se posiciona com isso de verdade, temos que jogar a toalha e desistir de ser cristão. Não de ser cristão, porque o que o Espírito fez na nossa vida está feito. Mas assim, irmão, não tem esse negócio de ser mais ou menos, porque mais ou menos é ruim. O próprio Senhor Jesus diz, né, através de toda a revelação ali de Apocalipse, uma carta para relatar a igreja do tempo de hoje, que é a igreja de Laodiceia, é que vocês não sejam mornos. Porque hoje o que tem de cristão, eu quero estar adornado para quando o Senhor vier. Mas não se posiciona, irmão, você está morno e está ruim. Porque o Senhor vomita você da boca. Aparta você. Então, ou seja, sabe de uma coisa, irmão? Se não for para mergulhar, então nem fique. Porque o que você fez de pouco não vai contar para nada naquele dia. Porque ou você é noivo ou você não é. Não tem meia noiva. Não tem aquela que, essa daqui é minha ficante, eu vou colocar minha concubina, como me falaram essa semana. Irmão, ou caso ou não caso. Ponto final. Então que seja um despertar para a nossa vida, para a minha vida também, né? Que seja um despertar, irmãos. De verdade. Tá bom? Vamos lá? Então, 10 virgens, puxa. 10 puras. 10 cristãos que fazem a vontade de Deus. 10 cristãos que vivem uma vida de santidade. 10 cristãos portadores do Espírito Santo. 10 cristãos que já têm boas obras, que representa pela tocha acesa.
10 cristãos que saíram com fé, 10 cristãos que tinham fé no encontrar com o noivo, mas o que aconteceu que 5 foram imprudentes? O que foi isso? Porque, irmãos, se já começar por todos os requisitos, inclusive o das nécias ou das imprudentes, irmão, posso ser sincero comigo, contigo? Já estamos fora, nem no grupo de imprudente a gente está. Nem no grupo de imprudente a gente está. Quanto mais no grupo de preparadas. Sabe por quê, irmãos? Ainda para ser imprudente como as loucas, você precisa carregar uma vida de santidade. A pergunta é, você está carregando uma vida de santidade? Para ser louca, você tem que ter boas obras. Você está tendo boas obras? Para ser louca, eu não estou falando de ser a virgem prudente. Olha como é forte, irmãos. Todos esses requisitos a gente tem que portar. Mas eu não quero mais ficar nessa linha desses requisitos, e agora eu quero falar assim, de algo que está muito além disso, e de algo que a gente vai falar assim, puxa vida, eu realmente estou longe. Mas, irmãos, não é porque eu estou falando, e eu sei também que eu estou longe, mas uma coisa eu tenho, e o Senhor tem ministrado aos nossos corações. O próprio pastor Anderson comentou no estudo de quarta. Os irmãos estão percebendo que muita coisa está mudando no nosso meio. Amém. Glória a Em Deus. questão a posicionamento. Então, estamos longe? Sim, estamos longe. Mas a corrida não terminou, irmãos. Amém. A corrida começou. Glória a Deus. Irmãos, eu já tinha, no meu coração, eu já tinha isso. Né, que eu me tornei um cristão há poucos anos. Né, eu tenho uma caminhada cristã, mas eu me tornei cristão há poucos anos, quando, através da vida do pastor Anderson, ele ministrou acerca do Evangelho da Salvação, da graça e do reino. Ali nasceu um cristão, porque antes era um religioso qualquer. Eu já tinha esse sentimento. Mas, irmãos, com tudo que a gente está recebendo, parece que zerou e a gente começou a ser cristão agora. Sim ou não? Sim. Mas glória a Deus que o Senhor nos despertou. E glória a Deus que a gente está tendo o privilégio de entrar nessa corrida, porque a corrida não acabou, irmãos. E essa é a boa nova que eu tenho para a nossa vida hoje. A corrida não terminou. Não jogue a toalha, irmãos. Vai valer a pena você correr até o seu último instante, porque eu posso te dizer, esse posicionamento não está voltado a tempo. A corrida não é quem chega primeiro no final que vai receber a recompensa. Quando a gente fala como corrida, que é o que o apóstolo Paulo vai trazer, principalmente na carta de 2 Timóteo, que foi o final da vida cristã dele, as pessoas acham que corrida é eu chegar na frente. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, você só precisa terminar a corrida. Amém. Então não se desespere, irmão, a gente ainda está no páreo. Então, estamos longe? Estamos longe. Mas ainda há um caminho para a gente percorrer. E não, assim, que o Senhor continue no tempo dele, colocando a gente nas melhores decisões e que a gente possa avançar dia a dia nesse Evangelho. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, Amém. Não se preocupe. Mas, puxa vida, talvez o pastor Anderson, a pastora Fabi, sei lá, o irmão Everton, eles já estão muito tempo à frente, porque ou o próprio Tiago está aqui se ensinando, então ele já tem isso, ele já está semanas na minha frente, irmão. Não é corrida, é avanço. Então hoje aqui nós estamos avançando mais uns metros aí nessa questão de corrida, de percurso, tá bom? Então, ponham isso no coração de vocês. Mas se você não se posicionar, ou eu não me posicionar, nós não terminaremos a corrida. E não terminar é o problema, porque a recompensa vem para aquele que conclui. Nem que seja o último, mas tem que estar concluído. Esse que conclui é chamado de a noiva do Senhor. É igual a competição, né, pastor? Porque numa competição de corrida, né, vamos colocar o exemplo. Tem lá, vamos dizer que 10 corredores. Claro que vai chegar primeiro. Sim. Já pensou se nessa competição, só porque um chegou primeiro, os outros vai e para? Exatamente. Todos vão passar pela linha de chegada. Exato.
Exato, eles Tem o concluem. exemplo da São Silvestre, por exemplo. Sim, se imagina na São Todos Silvestre. ganham medalha, mas Milhares todos de que passam pessoas. medalha. Sim, Verdade. todos os que se esforçam só realmente pelo desafio, eu concluí o desafio. Né? Que E- seja o último, mas Sim. passou da linha de chegada. Né? Sim. E até mesmo, eu acredito que no caso dos atletas, até mesmo para uma autossuperação. Sim, Porque ele não vai saber em quanto tempo, vamos supor, se fosse uma corrida, ele não vai saber em quanto tempo ele fez se ele não concluir, para que o que ele pode melhorar para numa próxima vez ele bater um tempo menor. verdade. Né? Então, realmente é a conclusão. Tá? Pastor, mas isso ficou até um pouco confuso em relação até às primícias, porque as primícias é o primeiro. Sim. Então, tipo assim, se não é uma corrida, é um avanço, mas e as primícias? A primícia é o primeiro a estar com o Senhor, mas não porque elas fizeram tudo que tinha a ser feito mais rápido que os outros. É porque elas concluíram a prova que deveria ser concluída e já estão prontas. Então, por isso que ela é primeiro. Avançaram mais. Elas avançaram, na verdade, com o seu estado de ser mais completo do que as demais. Na Sim. corrida contra ela mesma. Isso, exatamente. Então não é que eu terminei primeiro, eu sou primícia. Porque a primícia realmente dá a sensação do primeiro. Então, o que é a primícia de um fruto? É o fruto que nasce primeiro. Mas primícia é todo aquele, a gente está falando de realização, né, de avanço. Então a primícia é aquela que realmente avançou por completo, que é a noiva, que realmente é esta que vai ter um matrimônio com o Senhor. As outras partes, embora também vão se relacionar com o Senhor, mas não vão ter a parte das primícias, das vencedoras, porque a primícia é o vencedor. Primícia é o vencedor. Agora, a igreja num todo não é o vencedor. Ela vai ter parte. Ela vai ter parte na união com o Senhor. E ela também vai concluir a prova. De um jeito que talvez ela não gostaria de concluir. Ela vai concluir a prova. Só que para se unir ao Senhor. Mas, aquela que vai estar desfrutando do noivo, em comunhão com o noivo primeiro, é porque concluiu o primeiro, que é o que nós queremos ser. Eu quero ser a primícia. Eu quero ser a prudente. Eu quero ser aquela que tem a maior parte do prêmio. Entendeu? Mas vamos lá. Então, irmãos, agora vamos começar a pensar aqui, entre os irmãos, certo? O que diferenciava uma virgem, um grupo de virgem do outro grupo de virgem? O que diferenciava? A prudência. Não, sim, exatamente. Eu digo que uma tinha, um grupo tinha, que o outro não tinha. A reserva. A reserva do azeite. Os irmãos têm algum... Eu perguntei para os irmãos. Alguém ficou com alguma dúvida de que o azeite ou óleo das tochas de todas representa o Espírito Santo? Sim. Todos acreditam que sim. Então vamos lá. Pensando de uma forma racional e lógica. 5 carregavam na sua botija o azeite extra, o óleo extra. Este óleo representa o quê? Extra. Não pode ser diferente do Espírito. Né? Não pode ser diferente do Espírito. Sim ou não? Porque se o óleo que alimentava a tocha, o óleo que era o combustível da tocha, representa o Espírito Santo, o óleo extra que as 5 traziam, que também é para utilizar na tocha quando estivesse acabando, também tem que representar o quê? O Espírito Santo. A gente não pode trazer uma figura diferente para o óleo, Sendo que é um contexto só. sendo que é um contexto só. Perfeito, certo? Certo. Só que o óleo da tocha, que elas já tinham, que era a tocha que todas as 10 tinham, representa o Espírito Santo no aspecto interior. Porque todas tinham. Porque todas são virgens. Sim ou não? Sim. Então todas tinham o óleo, que é o sinal do Espírito Santo, e por isso as tochas estão acesas, que simboliza as obras boas, certo? Esse óleo é o Espírito Santo. E algumas, ou um grupo de 5, metade, carregavam na sua botija também um óleo extra, que não pode significar outra coisa a não ser o Espírito Santo. Agora a pergunta que fica para os irmãos: por acaso
O Espírito Santo de dentro delas, ou de dentro de nós, vai acabar um dia que a gente precisa dele extra para poder permanecer a tocha acesa? O Espírito Santo acaba Não. em nós? Não. Então, esse óleo, com certeza, é o Espírito Santo, que as outras traziam. Mas em que contexto que é esse Espírito Santo? Posso responder? Hã? Pode, claro. Pode responder. Samanta não vale. Ah, então tá bom. Pode falar. Pode responder. Porque elas tinham mais dons. Exatamente. Poder. Ela tinha mais o Exatamente. quê? Dons. Poder. Vamos ler o texto? Os textos agora? Amém? Hebreus, capítulo de número 6. Agora você começa a anotar aí. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4, 5 e 6. Hebreus, não, desculpa, até o 5 tá bom. Hebreus 6, 4 e 5. Tá bom? Eu quero ler na textual, irmãos, porque na textual fica algo assim claríssimo, tá bom? 4 e 5. Hebreus 6, 4 e 5. Podemos ler, não? Amém. Hebreus 6, 4 e 5. Versículo. Bora? Porque com efeito é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o que, irmãos? O dom celestial. Olha isso. É impossível que uma vez os que foram iluminados e provaram, fizeram prova, ou seja, viveram o dom celestial, o dom dos céus, e chegaram a ser partícipes ou participantes do Espírito Santo, ou seja, foram participantes do Espírito Santo. Detalhe, foram participantes do Espírito Santo, não tiveram o Espírito Santo dentro de si, foram participantes de algo com o Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e olha essa tradução, irmãos. Eu vou ler na outra depois da CF, mas olha essa tradução textual. E os poderes da era vindoura. Os poderes da era vindoura. Na ACF, tá assim, ó, o finalzinho. E as virtudes aqui é como poder também. E as virtudes do século futuro. Só que qual é um problema? Se a gente lê na tradução ACF, virtude do século futuro, ou poder do século futuro, quanto tempo dura um século? Então é coisa que ele estava falando de 100 anos, só depois de quando Jesus falou com o discípulo. Nós vivemos, irmãos, há mais de 2000 anos de Cristo, da sua morte e ressurreição. Então não pode ser um século futuro, porque o que Jesus Cristo está falando com essas virgens compete à era vindoura, ao milênio, à próxima era, não à graça, compete ao reino dos céus, sim ou não? E olha como a palavra fala aqui em Hebreus, aquele que provou, que foi iluminado, Everton, e provou o dom celestial, e isso aqui, provou da boa palavra, isso é poder, grava isso, é poder para a era vindoura. Qual que é a próxima era que nós vamos viver, irmãos? O reino. Então tem algo que nós vamos ter no milênio que a Bíblia chama de poder. Poder. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso nas Escrituras, mas vai ter algo para a era vindoura que o Senhor trata como poder. Amém? Vamos ler outro texto? Vamos ler outro texto aqui? Deixa eu só pegar aqui, irmãos, para ver se é isso, porque nem tudo está preparado aqui. Eu estou fugindo do que está ali. Essa tradução também não está muito boa. Deixa
Deixa eu pegar nessa aqui. Qual que é o texto? Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Eu não lembro na outra tradução. Acho que eu vou pular esse texto aqui, irmãos. Depois, porque eu nem vou lembrar em qual outra tradução que eu vi, a gente pula esse texto, amém? Deixa eu pegar um outro texto aqui. Deixa eu ver o que eu vou trazer para os irmãos aqui. Tem bastante coisa que eu anotei. Deixa eu ver esse aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu estava no texto errado, irmão. Perdão. Eu não ia achar mesmo, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. No texto errado não dá, né, gente? Eita, 1 Coríntios, capítulo de número 4. Exato. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 20. Quem quer ler? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluias. Ó, 1 Coríntios 4, 20. Olha isso, irmãos. Porque o reino de Deus, o que é? O reino não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, o que teremos na era vindoura, irmãos, que estava oculto aos nossos olhos. O que teremos na era vindoura, que é o reino, sim ou não? Todos creem que a era vindoura é o reino do Messias. O que teremos no reino do Messias em evidência, não que nós não temos nessa era, mas o que nós teremos no tempo do Messias, e que será algo assim extraordinário, algo que taxa ou qualifica esse período? Poder, irmãos. Porque o reino não são palavras, o reino é poder. Poder. Amém? Eu vou compartilhar mais um texto com os irmãos. Por exemplo, no testamento judaico dá a ideia que é um poder que esteve oculto. Um poder oculto. Vamos lá. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Aí antes disso, depois, eu vou... Abra sua Bíblia lá no Evangelho, no Evangelho não, desculpa. Na carta de 2 João. Qual o capítulo? 6, capítulo 6? Não.
Capítulo não, né, irmãos? A carta de 2 João é um único capítulo. Deixa eu falar algo para os irmãos, antes da gente avançar. Amém? Presta atenção. Nós estamos falando de poder, sim ou não? Sim. E nós estamos falando que o azeite extra, ou óleo extra das virgens prudentes, também tem que representar o Espírito Santo. Porque se o óleo interno representa o Espírito Santo, o óleo extra também representa o Espírito Santo. Só que deixa eu te mostrar algo que daí a gente vai ler em vários textos depois disso. Mas eu já quero dar uma luz para os irmãos entenderem. Né? E aí depois a gente faz a leitura. O Espírito Santo, irmãos, na vida de um cristão, ele tem duas atuações, dois papéis, vamos dizer assim, tá? Estou trazendo o papel para que você entenda melhor. Duas funções, o Espírito Santo. Quais são essas duas funções? Interna e externa e sobre. Mas de uma forma mais clara, o Espírito Santo ele tem o papel de trazer vida, vivificar, isso é ele dentro de nós. Quando nós cremos e confessamos, o que acontece? O nosso espírito se une ao Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele vem agir na nossa vida, primeiramente, de forma judicial, trazendo a salvação judicial. Você já não pode mais ser condenado, porque ele teve um efeito na sua vida judicial. Não foi um efeito orgânico, mas foi um efeito judicial. É como se num papel, esse selo, esse Espírito Santo, que veio trazer vida, agora ele mudou o seu estado. Como se fosse um estado civil, mas no caso é assim, ó, ele era morto e agora ele vive. Então esse é o Espírito Santo no seu aspecto interior. Ele nos traz vida. Só que o Espírito Santo ele também tem uma outra função, que é quando ele vem de forma exterior, ou sobre, que é a capacitação do Espírito. Então ele tem a função de nos dar vida e ele tem a função de nos dar poder. Pastor, mas essa função externa tem a ver, na verdade, com aquilo que vemos, não é verdade? Aquilo que vemos. Se a gente for pensar que é uma forma exterior, é para que outras pessoas vejam. É isso sim, que está querendo dizer, não? Sim, tá. Sim. Então ele tem essa função de nos capacitar, de nos dar poder. Então esse é o Espírito. Né? Os irmãos, nós vamos ler alguns textos, mas por exemplo, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo de número 11, se eu não estiver enganado. Estou trazendo de cabeça, irmão, eu sou ruim desse negócio de versículo. Mas se eu não me engano, ou é 1ª ou 2 Coríntios, que vai falar dos dons. Primeira? E vai falar lá daquela lista de dons. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar assim, ó, e pelo Espírito, e o Espírito lá está com um E maiúsculo, o Espírito Santo, nos é dado o dom, vamos supor, o dom da profecia, e pelo mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo, é dado o dom da cura, e pelo mesmo Espírito, e ele vai seguindo, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, certo? Então, esse Espírito é o Espírito Santo. E o que ele está trazendo na nossa vida? Dom. Os dons. E aí depois, nesse texto, aí depois vai sair desse contexto da entrega de quais são os dons, o dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia, o dom das línguas, certo? Então ele vai falar que pelo mesmo Espírito é nos dado os dons, o poder. Então ele não só traz vida para dentro de nós, como também nos capacita a manifestar esses poderes. Estão conseguindo entender, sim ou não? Amém. Porque isso daí, paizão, é o que está lá em Atos capítulo 1, né? Porque todo esse poder manifesto é testemunho da glória de Deus. Exatamente, é testemunha da glória do Senhor. E aí depois eu sei que nesse texto vai avançar, aí o apóstolo Paulo vai falar do amor, e vai falar, né, que, né, o maior de todos é o amor. E aí as pessoas dizem...
1 Coríntios 13 e 14. 13 e 14? Obrigado, ô Sam. Eu não errei muito, errei por alguns, né? E aí assim, aí depois o pessoal vai falar, tá vendo? Mas o que a gente precisa é amar. E irmãos, eu acreditava nisso. O pior de tudo é que eu acreditava nisso. Não estou falando que nós não temos que amar. Nós temos que amar. Né? E por que que ficava só no amor? Porque qual foi o único mandamento que o Senhor Jesus nos deu? O único. Amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, é o amor, vamos amar todo mundo. Aí você fica num love a vida inteira e não se posiciona. Aí virou um evangelho que é igual o pastor antes já disse aqui, ensinou inúmeras vezes. O que a gente encontra dentro das igrejas que não só... assim, a gente encontra duas coisas dentro da igreja, irmãos. Duas coisas. Ou é um evangelho surrador, que condena todo mundo, manda todo mundo para o inferno sem saber o que está fazendo, ou é um evangelho romantizado. Que vem que o Senhor Jesus é paz e amor, e coloca no colo, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai pular as nuvens, e tudo é maravilhoso. Sim ou não? Sim. Aí, vamos ficar com amor, irmãos. A gente que entendeu, a gente está melhor que eles, que mandam para o inferno, vamos ficar no amor, paz e amor. Aí vira, né, hippie, vai para o Havaí, né, estica a rede, e aí fica lá no ukulele, né, e no outro lá, como que é, um banjo, sei lá, que eles tocam lá, e fica lá, tomando água de coco, vendo, né, como uma onda no mar, e fica lá. Não, irmãos, o reino dos céus é poder. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, tá, sobre tudo, o mais importante é o amor. Mas olha como ele termina, se eu não me engano, o capítulo 13 para entrar o 14. E seguindo o amor. Ou seja, você precisa, seguindo o amor é a base, sim. Procurai com zelo os melhores dons. Ele não falou assim, descansa no amor e está tudo certo. O apóstolo Paulo está deixando claro, procurai com zelo, buscai com zelo os dons. Isso foi oculto de nós, foi roubado de nós por Satanás, irmãos. Porque o reino vindouro, ele requer de nós poder, irmãos. Poder. Isso foi roubado de nós. Estamos num love, num evangelho romantizado com o Senhor. E cadê os poderes? Irmãos, eu vou falar por mim, amém? Vou falar por mim. Eu sempre apresentei em todos os cultos, testemunho meu agora, tá? Eu sempre apresentei em inúmeros cultos ao Senhor que a gente tem aqui, muitos projetos, muitas coisas que o Senhor colocava no meu coração, sempre apresentava ao Senhor, e obviamente eu continuo apresentando, mas orava, sabe, irmãos, as minhas noites, madrugadas, né, ao Senhor. Mas, irmãos, já tem anos, que eu não sei o que é abrir a minha boca e falar para o Senhor, eu quero poder. Eu quero dons. Me veste com o seu poder. Não, é só, ainda que eu orava certo, qualquer obra que eu tenho que fazer, espírito, né? Esse plano está aqui, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que... Mas, irmãos, a gente parou de buscar dons, a gente estacionou nessa questão. E o que eu quero trazer para os irmãos? 5 virgens ficaram de fora porque não tinham dons. Elas não tinham dons. As 5 que entraram para um matrimônio com o Senhor, eu comecei o estudo falando, quem quer casar com o Senhor, quem quer estar no mais alto dos galardões com o Senhor, participar de todos os momentos que o noivo tem preparado para a noiva, esse tem que ter dons, porque se não tiver, são como as imprudentes, irmãos. Porque lembra que eu falei, fidelidade é uma coisa para a vida de hoje. Prudência é o que você faz para você se preparar para o que há de vir. O que aconteceu com as 5 loucas? Eu estou totalmente preparada para me encontrar com o noivo. E estavam, irmãos. Quando ouviu-se a voz, o noivo vem aí, as tochas delas estavam acesas. O que elas precisavam de ter na vida delas para chegar até o momento da vitória, elas tinham. Mas elas não tinham algo que elas carregariam e usariam, não agora, mas na era do porvir.
Foi isso que elas não tinham. E aí, quando elas viram que para concluir a tarefa ia faltar, elas viram para as virgens prudentes e falam assim, me dá do seu azeite. Qual é a resposta das virgens prudentes? Ficaremos sem. Não. Por quê? Se eu te der, vai faltar para mim e vai faltar para... Então a gente já fica claro que dom não é uma coisa que a gente sai dando para os outros. Porque a palavra deixa claro, buscai com zelo. Você tem que buscar, você tem que buscar, eu tenho que buscar. Não é uma coisa que eu viro e consigo compartilhar com os outros. E eu já vou abrir um parênteses aqui, irmãos, que vai talvez ferir o teu coração. De verdade. Vai ferir o teu coração, mas assim, é um ferir com amor, tá bom? Dói, mas sara, né? O que eu tenho visto, inclusive, ultimamente, hoje, nos dias de hoje, eu estou falando com os irmãos aqui, amém? Por pouco tempo nós recebemos, né, um irmão que tem sido um divisor de águas na nossa vida, um irmão muito iluminado pelo Senhor Jesus, que é o nosso irmão Daniel e toda a equipe do irmão Daniel. Amém. E tem sido uma bênção, irmãos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você mergulhar em vídeo e mergulhar em todo o dito que ele tem para poder passar e não viver, é você achar que está usando o dom dele, só que na hora vai faltar para você. Sabe por quê, irmãos? Eu estou vendo algo acontecer e eu quero abrir esse alerta para o bem da sua vida. Eu estou vendo algo acontecer, até em conversa com os irmãos, eu não vou citar nomes, de tipo, eu vi lá no vídeo, mas o irmão diz isso. Só que, irmão, se você não tem competência, você, de mostrar na palavra, nem fale. Porque você está tentando usar o azeite dele, e o azeite dele cabe a ele, o seu você tem que correr atrás. Consegue entender, sim ou não? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o mestre Daniel falou acerca da parábola das 10 virgens. E ele falou dos dons. E aí você sai a ensinar, ou vamos supor que eu não tivesse ouvido isso. Não ouvi sobre a parábola, tá? Tô dando um exemplo, que pode acontecer, dos irmãos assistirem vídeos até com o mestre, que eu não assisti ainda. E aí eu estou falando uma coisa, os irmãos viram e falam assim, mas o mestre Daniel não diz isso. Ele diz que isso daí é dom. A primeira pergunta que eu vou falar para você, eu não quero saber o que o mestre Daniel disse ou não disse. Eu vou perguntar para você, é você que está falando. É você que está trazendo a luz. É você que está como portador da palavra. Eu vou perguntar para você, me mostra na palavra. Se você não me mostrar, irmão, você está sustentando a sua vida no dom do irmão, e isso vai te faltar. Você está entendendo, sim ou não? Porque na hora que o Senhor Jesus recolher, Ele vai ver o seu dom, não o dom, e o dom do irmão. Irmão, se vocês assistirem com carinho os vídeos do mestre Daniel, embora todo o conhecimento que ele tem, ele fala, irmãos, e quem está assistindo lá no grupo, o dos Salmos, o de Isaías, quem está assistindo? Ele começa dizendo que não fique pelas minhas palavras, abra a Bíblia e confronte se é verdade ou se é mentira. Não é para a gente ficar confiando em pessoas, irmãos, embora nós tenhamos toda a confiança no Daniel. Mas também, irmãos, ele é um servo do Senhor. Ele também está propício a erro. Já tiveram coisas que eu e o pastor Anderson tivemos de ensinamento dele que eu não concordei. Mas eu não concordei não pela pessoa do Daniel, porque ele realmente é um exemplo de cristão, mas porque eu não fui convencido pela palavra, porque ele nos ensinou, estou mentindo, pastor? Ele nos ensinou, eu e ele pegamos a Bíblia, fomos ler. E seguinte, irmãos, ou ele está enxergando algo que eu ainda não enxerguei, que pode estar acontecendo realmente com toda humildade. Ele pode estar enxergando algo que eu ainda não tenho ainda esse entendimento, e estou orando por isso. Ou ele também está suscetível ao erro. Por isso, irmãos, não fiquem com o que as pessoas estão te dizendo, nem fiquem com o que eu estou te dizendo hoje. Leia na palavra, irmãos. É a palavra que vai te trazer sustentabilidade e vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Por isso que a Fabi, por exemplo, pegando o gancho do negócio do véu. Como que foi o posicionamento dela? Eu vou usar. O Espírito já bradou no meu coração. Mas o que adianta eu usar e não saber explicar? Porque o Daniel falou. Irmãos, eu posso te dizer o que é isso? Essa fala de o Daniel falou, ou o pastor Anderson falou, porque muitos eu já vi usando também. O meu pastor diz assim. Isso chama idolatria, irmãos. Você está preguiçoso na palavra, sustentando uma verdade que para você só é verdade porque uma pessoa maior do que você disse. Isso é idolatria. Foge disso, irmão. Foge disso.
Comece a carregar a palavra como essência, como verdade dentro de você. Porque se você quer ser noiva do Senhor, você tem que saber. Ainda que seja do seu jeito, para falar do seu jeito, que o Senhor ministrou do seu jeito. Mas abriu a boca, irmãos, é para falar palavras. Não o que fulano, ou cicrano, ou beltrano disse. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando de dons. As virgens prudentes falou, eu não posso repartir com vocês, porque se eu der vai faltar para mim. E vai faltar também para você. Não dá. E aí o que ela fala? Saia a comprar. E elas saem a comprar. As 5 imprudentes saem a comprar. Sim ou não? Só que elas vão em busca de comprar esse azeite. As prudentes já saem a marcha nupcial com o noivo. Quando as 5 imprudentes voltam, o que aconteceu? A porta já tinha fechado. E as prudentes, que foi o primeiro 5, do grupo de 5, tinham entrado para as bodas, para o casamento, para a noite de celebração e união do esposo. Mas as 5 imprudentes ficaram de fora. E elas esmurram a porta, ela bate na porta e elas começam a dizer assim, Senhor, Senhor, eu não estou lendo, irmãos, porque nós já lemos todo esse texto na semana passada, senão a gente não avança. E elas falam, Senhor, abra-nos a porta. E o noivo sai. Sai assim, né? A voz do noivo. Fala assim, eu não vos conheço. Irmãos cristãos, com uma vida de santidade, com boas obras, portadoras do Espírito Santo, virgens, puras, que ansiavam a vinda do Senhor Jesus, tinham fé de sobra, foram colocadas do melhor momento, que deveria ser o melhor momento que arde no meu e no seu coração, foram colocadas de fora porque não carregavam o poder do Espírito Santo. Olha como é sério como nós estamos longe. A igreja parou de clamar pelo poder do Espírito Santo. Só que se você quer ser participante do reino como vencedor, e você não tem esse poder, irmão, comece a pedir, a clamar todos os dias, com ardor no seu coração, de que você quer esse poder. É uma busca tua. A gente vai falar disso. Não, o texto não traz exatamente isso, mas eu acredito que também todas saíram para comprar o azeite, né? Porque, por exemplo, o que dá a entender que em um momento, porque assim, é tipificação de quem está na igreja sendo gerado. Certo. Então a mensagem todas ouviram, né? Que o azeite deveria ser comprado. Sim. Porém, só 5 realmente foram buscar enquanto estava em tempo. Né? Sim. E depois elas vão buscar, sim, mas já não tem. Sim, exatamente. O Zé da venda estava fechado. Hoje, eu entendi o que você quer falar. Hoje é nós recebendo a informação de que temos que comprar. Né? Hoje, de forma antecipada. Então, é bem possível, né, que por prudência... mas o que passou na mente das prudentes para carregar algo extra? Né? Não, vou levar, porque no meio do caminho pode faltar. Então hoje a gente tem essa informação extra. É o que o Everton está falando, hoje a gente tem informação. Né? A gente não vai chegar na hora e, você tinha que ter comprado. Puxa, é mesmo. Né? Porque você está falando de prudência, é porque realmente eu tinha informação. É a mesma coisa assim, irmãos. Hoje o Senhor me faz sair daqui do Brasil e fazer uma viagem, vamos supor, para os Estados Unidos, numa das cidades que mais faz frio. Irmãos, se eu sei o que eu vou encontrar no vindouro, eu vou sair daqui na minha mala e vou carregar só shorts, regata e sunga? Não. Por prudência, o que eu vou fazer? Não vou esperar chegar lá para descer, tá congelando, e aí ter que sair e comprar roupa. Eu vou carregar o quê? O que eu vou usar no vindouro. Então nós temos que carregar os dons. E a igreja, irmãos, a igreja, quando eu digo a igreja, né, nós como pessoas, nós paramos de dar importância a isso, irmãos. Porque virou até uma banalização os dons. As pessoas têm utilizado de dons, e eu vou te dizer, irmãos, agora com um pouco mais de mergulho na palavra, né, eu vou te dizer que tem muito aí que está soltando poder, mas que eu tenho as minhas dúvidas que seja poder dado pelo Espírito Santo. Estão curando, estão curando, estão fazendo sinais, mas não é só o Espírito Santo que carrega poder disso daí, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Você entendeu?
Porque da mesma forma, se tem um conhecedor talvez maior do que eu e maior do que você na palavra, é Satanás. Ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Pastor. E é engraçado, pode falar, senão. Não, pode. Desculpa. Até falando sobre isso, eu sei que está na live. Assim, dentro da igreja, poucas pessoas têm essa informação. Mas a respeito que há pessoas que adoram, né, o que é o satanismo, infiltrado dentro das igrejas, fazendo esses sinais. Exato. E eu converso com vários cristãos, eles acham, isso aí é aquele lá da conspiração e tal, né? E a maioria não acredita nisso, mas isso é muito real. É real. E tá assim, em igrejas grandes. É real, Sam. E você sabe de uma coisa? Você quer ver como Satanás conhece a Bíblia? A Bíblia que eu digo é a palavra do Senhor, tá, irmãos? Você quer ver como Satanás conhece? Ele foi, né? Vou colocar dessa forma ilustrada para os irmãos entenderem. Ele foi integrante do exército celestial. Exato. E tudo que ele fazia, que Deus mandava ele fazer, como querubim, ungido do Senhor, capacitado do Senhor, ele fazia. E Satanás, ele assiste tudo. Depois que ele caiu como anjo, de luz para anjo de trevas, ele assiste tudo. Tudo que Deus faz. Só que o que ele faz? Ele coloca ingredientes diferentes na massa, mas ele não é vão de conhecimento. E dá resultado, só que o resultado é contrário. Aonde eu estou querendo chegar? Por exemplo, nós sabemos que Deus ele tem umas coisas meio loucas, segundo a palavra dele, que muitos fiéis crentes, isso daí estava oculto até aos meus olhos, antes de começar a estudar a palavra. Por exemplo, o que a gente chama de simpatia. Né? Alguns vão chamar de mandinga. Né? Deus tem muitas passagens, irmãos, de Deus pedindo, usa isso, une com isso, faz disso, para que algo aconteça. Consultar. Um deles, por exemplo, foi o próprio Jacó. O que Deus fala para Jacó? Pega uma varinha, e não é qualquer varinha, descasca os galinhos, fazendo listras brancas e listras, né, parte vai ficar com casca mais escura, parte vai ficar branca, põe na frente do bebedouro da água dos gados, das ovelhas. Quando elas beberem, elas vão olhar pro matinho lá, pro pauzinho, e vão conceber conforme as listras. Irmão, se isso daí não é mandinga santa, o que é? Porque o Senhor não falou pega do galinho da goiabeira, não, ele falou pega, ele deu a árvore específica, como, tudo específico que tinha que fazer. E o diabo, para tudo isso, por exemplo, outra coisa, quando o Gideão, por exemplo, vai provar, lá em Juízes, ele vai provar o anjo, né, que apareceu para ele, o que ele faz? Ele pega lá o animal, ele pega algumas ervas, ele prepara e ele oferece isso ao pé da árvore. E aí o Senhor fala, não, o anjo, né, do Senhor fala, não, daqui eu não consumo com fogo. E aí ele tem que colocar na penha, na pedra de sacrifício e consome. Irmãos, como que é feito na questão dos sacrifícios e holocaustos de animais para purificação ou para alguma coisa em oferta ao Senhor? O animal é morto, o sangue é aspergido, certo? O animal é queimado. Irmão, você vai no centro de macumba, é galinha morta, sangue aspergido. O diabo usou a mesma coisa, porque é assim que funciona. Ele só mudou os ingredientes, irmãos. Mas você acha que assim, o oferecer de um sacrifício animal para o Senhor, hoje o Senhor abomina isso. Ele diz que todo sacrifício cessou. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito de Deus foi entregue. E tudo que se sacrifica hoje não sacrifica a Deus, mas sim a demônios. Mas o sacrifício em centros continua. Por quê? Porque o símbolo é o mesmo, irmãos. E o que eles estão invocando com aquele sacrifício também tem o poder de invocação, e de adoração, e de aprovação. Só que não para o lado do bem, de luz positivo, mas sim para o lado... Então o mal conhece, irmãos. O mal conhece. Amém? Bom, nós... E eles usam mais poder do que a gente, né, pastor? A gente tá... Mais poder do que a gente. Né? Embora não seja o poder correto, Sim, mas usam mais poder do que a gente. Mas pegaram a visão. Exato, pegaram a visão. Né? Amém?